Você conhece alguém que seja diagnosticado com autismo, ou alguém, uma criança, um adolescente, que você diga assim, essa pessoa é estranha, é diferente, essa pessoa tem algum problema? Ou você tem alguém na família, né? Geralmente são mais vistos ou chama-se mais atenção em crianças, mas é um preconceito muito grande quando diz essa criança, essa pessoa é estranha, é diferente, tem um comportamento diferente. O nosso tema de hoje é o transtorno do espectro autista. Por que hoje em dia chamamos de transtorno? O DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele definiu, né, junto a um grupo de multidisciplinar, de médicos, pesquisadores, que o autismo seria chamado de transtornos do espectro do autismo. Por que espectro? Porque o indivíduo ele pode ter alguns sinais desse transtorno e, de acordo com esses sinais, ser considerado grau leve, médio e assim por diante. Então ele está incluído no grupo de pessoas com o transtorno do espectro autista. Por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade de atenção, de foco, de aprendizagem, de socialização, essa pessoa, essa criança, dado a análise, dado a avaliação multidisciplinar, se ela tiver algumas características, não basta ter um ponto em comum, tem que ter algumas características, ela pode ser inserida, né, nesse grupo de pessoas que são conhecidas como portadora do transtorno do espectro autista. E é muito de ignorância, vamos dizer assim, a ignorância de falta de conhecimento, dizer que uma pessoa autista seja uma pessoa burra, seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa que não aprende, que nunca vai aprender, que nunca vai se socializar, que nunca vai amar, nunca vai construir pontes, nunca vai construir uma vida financeira, profissional, familiar. Isso é totalmente equivocado. Uma pessoa com transtorno do espectro autista, ela consegue, com terapias, com treinamento, com apoio, principalmente familiar, a ter tudo isso. Porém, de uma forma diferente, singular, como nós, pessoas ditas normais, somos singulares, somos diferentes, aprendemos de forma diferente. Mas o que é o TEA? O que é o transtorno do espectro autista? É um desenvolvimento neurológico que afeta, né, então, as características desse indivíduo. E muitos dizem, pesquisas dizem, que as influências elas podem ser intrauterina ainda, quando está dentro lá do útero materno, ou até mesmo pelas ações ambientais externas. Mas não há exames que comprovem que a criança seja autista, que a criança tenha o espectro, esteja no espectro autista. Para isso é preciso umas sessões, um diálogo, umas avaliações multidisciplinares com profissionais capacitados, qualificados a reconhecer que essa criança se encaixe, então, nesse perfil de espectro, uma vez que os exames não diagnosticam, sejam eles tomografias, sejam eles raio-x, quais foram os exames, não mostram ali uma, como é que eu posso dizer, uma diferença, né, neurológica, uma deformidade, não mostra. Então são características que devem ser avaliadas e que as crianças geralmente dão sinais a partir de 2 anos de idade, tá? Uma criança, ela pode estar no espectro autista ou ela pode estar passando por algumas dificuldades emocionais, dada a situação familiar, e também ser confundida. Isso deve se prestar bastante atenção, por isso deve ser encaminhada a profissionais qualificados, capacitados e preferencialmente, né, importante fazer isso, que seja uma equipe multidisciplinar.
não só o psicopedagogo, mas também um psicólogo, um pediatra, um fonoaudiologista, de acordo com a necessidade da criança, para que se feche o diagnóstico correto, ok? O transtorno do espectro autista também pode vir associado a outras comorbidades, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o toque e muitas outras comorbidades, como até a ansiedade e a depressão. Então, se você tem algum familiar, conhece alguém que você sinta que tenha esse comportamento singular, né, próprio da pessoa, que você difere das outras pessoas em volta, eu vou dizer algumas características que podem caracterizar essa criança, dessa pessoa, como estando no transtorno do espectro autista. Vale lembrar que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para que consigamos auxiliar essa criança, essa pessoa, né? Mas muitas pessoas passam uma vida inteira sem o diagnóstico. Outras vão conhecer o seu diagnóstico com 18, 20, 25 anos, 30 anos, né? E isso é um fato vivenciado a cada dia. Muitos são, né, estão no transtorno do espectro autista e nem sabem, tá? Então, algumas características eu vou citar aqui para você. Por exemplo, a criança ou adolescente, a pessoa falar na terceira pessoa. Por exemplo, você chega perto do seu filho e diz: fulano, você quer almoçar agora? E o fulano diz: o fulano quer, né? Ele não diz eu quero, ele diz o fulano quer. Então ele está se referindo à terceira pessoa. Este é um sinal característico, né, que a gente reconhece como afasia. É a linguagem pobre, vamos dizer assim, de falar, a falta de palavras, de conhecimento. Então o fulano quer. Isso é muito utilizado, porém sozinho não caracteriza o transtorno do espectro autista. Outra situação são crianças que evitam o contato no olho ou não mantém, né? Você está falando com a criança e a criança olha, desvia, ela não consegue manter o olhar na outra pessoa com que ela esteja dialogando. Isso também é uma característica e, mais uma vez, sozinha não remete ao transtorno do espectro autista. É preciso ter um conjunto de características. A dificuldade em se socializar, de começar um diálogo ou mesmo de manter, né? Se a criança está junto de outras, ou o adolescente que seja o assistido, vamos dizer assim, está perto de outros, ele não consegue iniciar um diálogo. Poxa, como está o dia hoje? Né? Tá bacana, caramba, ontem choveu muito. Ele não consegue ter essa iniciativa. E se outra pessoa tem, ela tem dificuldade em manter esse diálogo. Ela só consegue responder sim, não, e não consegue compreender por que esse diálogo. Ela está dentro da cabeça dela, por que isso? Ela não consegue dar continuidade. Reconhecer expressões, se uma pessoa está sendo irônica, se uma pessoa está sendo triste, se uma pessoa está feliz. Ela tem dificuldade em reconhecer essas expressões, da mesma forma que ela tem dificuldade em demonstrar essas expressões. Às vezes ela sorri num momento inapropriado, onde é um momento de tristeza, de dor de alguém, ela sorri, ou um momento feliz e ela começa a chorar. Ela não consegue identificar qual é a expressão que deve ser demonstrada. Sozinha também não caracteriza o transtorno do espectro, mas se eu juntasse já essa com todas as outras que eu falei, por exemplo, já poderíamos suspeitar de uma criança no espectro autista. Porém, ainda temos outras. Crianças e adolescentes que estão no espectro autista gostam muito de rotina. Eles se habituam a uma rotina, como por exemplo, acorda, toma seu café, vai assistir um desenho, ou senta no mesmo lado do sofá, ou quer comer sempre com o mesmo prato, com a mesma colher, com o mesmo copo, ou as meias têm que ser sempre da mesma cor. Uma rotina. E uma vez que aquilo sai da rotina, se ela cumpre um ritual durante o dia e uma coisa sai daquele ritual, para ela é desesperador e ela pode ter uma crise. Ela tem dificuldade a se adaptar a mudanças, ok? Então isso é mais uma característica do transtorno do espectro autista. Dificuldade de imaginação em coisas que não estão presentes, como nós.
eu estava numa praia muito linda, contando uma história, né? Então a pessoa que está ouvindo, ela começa a imaginar aquela praia, aquelas coisas que a outra pessoa fala. Quem está dentro do espectro autismo tem uma dificuldade em imaginação dessas coisas abstratas. Ela só consegue ter noção daquilo que ela vê, né? De que estiver presente ali. Tem muita dificuldade também em concentração, em atenção, em manter o foco, a menos que seja algo do interesse dela. Não é que isso seja pirraça, egoísmo, não. Coisas que são do interesse, ela vai manter o foco, ela vai parecer que nem está naquele local ali, tão focada naquilo. Agora, para fazer a leitura de um livro que não chama atenção, assistir alguma coisa na TV que não é aquilo que ela gosta, estar num ambiente que não é o que a acalma, então isso tudo para ela não é bacana. Ela tem uma tendência a se focar naquilo que para ela é interessante. Por isso, também ela tem o que a gente chama de hiperfoco, são interesses restritos. Muitas crianças, adolescentes com autismo têm um interesse muito grande em colecionar avião, colecionar carro, colecionar barcos, colecionar imagens. Tem muita facilidade para tecnologias, sem às vezes nunca ter visto, conhecer marcas de celulares, de computadores, saber mexer. É como se ela tivesse um aprendizado. Ninguém nunca ensinou, ela viu, ela aprendeu, ela tem um interesse muito grande naquilo, muito restrito, uma inteligência muito elevada para certas coisas, porém algumas dificuldades para outras, tá? Tem a sensibilidade ao estímulo muito elevada, alguns sons, algumas cores, alguns cheiros, alguns sabores. Não seria exatamente sabor, né? Muitas pessoas confundem o sabor do alimento, seria a textura do alimento que incomoda e a criança, o adolescente diz que não gosta, porém não sabe explicar, né? Da mesma forma que o barulho incomoda, e quando ainda é criança, ela não tampa o ouvido porque o barulho incomoda, ela não sabe que é aquilo que a incomoda. Ela sabe que ela se sente incomodada, então ela fica irritada, ela fica agitada, ela pode ter uma crise, porque há uma sensibilidade muito grande a esses estímulos, porém ela não consegue identificar. Então, onde a gente volta a dizer, quanto mais cedo diagnosticado, mais fácil de nós orientarmos essas crianças. E quando eu digo adolescentes, são adolescentes que não foram diagnosticados quando criança e que têm ainda essas condutas, esses comportamentos. Alguns têm atraso na fala e na linguagem. Demora a falar, tem dificuldade de falar, né? E aí cabe ressaltar um ponto importante, que existe o transtorno do espectro autista e existe a síndrome de Asperger. O Asperger, ele está caracterizado nas mesmas sintonias, vamos dizer assim, do autismo, porém, para ser Asperger, ele não tem o atraso na fala e na linguagem. Antes, existia no DSM-5 o Asperger sendo tratado diferenciado do autismo. Hoje, o Asperger ele está dentro do autismo, então ele é considerado transtorno do espectro autista. Porém, nós colocamos uma observação onde ele ser Asperger, que já dá a entender que para ele não houve atraso na fala e na linguagem, né? As dificuldades dele serão as socializações, serão o hiperfoco, que é o interesse restrito, a dificuldade em mudanças, aquela teimosia numa rotina, e qualquer coisa que saia dentro disso, para ele é um incômodo muito grande. Outra situação é a regressão na linguagem. Muitas crianças começam a falar, desenvolvem a linguagem, e por algum motivo elas travam em algum período da vida e regridem, perdendo a capacidade daquilo que ela havia aprendido. Aquilo pode ser reversível, tá? Essa regressão da linguagem pode ser reversível ou não, ela pode ficar assim. Por isso é muito necessário a atenção. Quanto tempo que essa criança deixou de falar aquilo que ela já havia aprendido, por quanto tempo ela ficou naquela situação. Então isso é muito interessante e necessário para uma avaliação, um diagnóstico e um acompanhamento favorável para a criança. A presença de STIMs, que a gente chama, né, que são estereotipias, crianças que se balançam muito para frente e para trás, ou que ficam mexendo as mãos, né? Alguns movimentos corporais
faciais, gestuais, são características do transtorno do espectro autista. A imersão em seus pensamentos. Às vezes você chama a criança, fulano, você perde essa criança, não olha. Aí o pai diz, está fazendo birra, não está prestando atenção. Não, ela está tão imersa dentro dela mesma, dentro de algum pensamento, que ela não consegue prestar atenção que você está chamando, que ela está sendo solicitada. Emissão de sons, às vezes involuntários, tipo gritos, algum som, né, que ela emite involuntariamente e fica repetindo aquilo, também é uma característica. Agrupar objetos por cor, por ordem, simetricamente, também é outra característica. Lembrando, pessoal, que não precisa ser todas as características, nem todas as crianças, adolescentes, pessoas no espectro do autismo terão necessariamente todas essas. É muito singular, uma pode ter um, outra pode ter outra, outras podem ter todas, e por isso a gente avalia isso de acordo com o grau, né, em que ela se encontra no espectro autista. Pode haver a presença de outras síndromes, como eu falei, né, como foi dito aqui, e isso tem que ser notado. Geralmente as crianças ainda muito pequenas, elas tendem a pegar o braço dos pais, das pessoas, e apontarem para aquilo que ela quer. Ao invés de ela apontar, ela pega o braço de alguém e aponta para o que ela quer, ou ela pega o braço da pessoa para a pessoa pegar aquilo que ela quer, porque ela não faz, ela não tem essa iniciativa de fazer aquilo. Andar na ponta dos pés. Muitas crianças e adolescentes que têm o transtorno do espectro autista andam na ponta dos pés, como outras também têm dificuldade de lateralidade, anda meio como se estivesse tonto, fosse cair, né? Anda desniveladamente, vamos dizer assim. Isso também é mais uma característica. Crianças com espectro autista tendem muito a colocar objetos na boca. É óbvio que isso, toda criança passa por essa fase que a gente chama de fase oral, né, que é a fase de conhecer, colocar na boca, mas quando ela não está nessa fase, ela passou desse período e ela continua colocando coisas na boca, isso é uma característica. Às vezes são coisas que acalmam, né, que tira ela do ambiente de estresse e ela emerge ali naquela situação. Então vamos ter consciência, vamos prestar atenção. Se conhecemos alguém da nossa família, algum coleguinha de escola dos nossos filhos, outra criança, de alguém que tenhamos essa afinidade para poder termos cuidadosamente as palavras e orientar aos pais que façam uma avaliação, que procurem um profissional. Isso é muito importante porque todas essas crianças podem ter um futuro normal, promissor, porém é necessário que seja diagnosticado o quanto antes. Quanto mais tarde esse diagnóstico, como eu falei, muitas pessoas nunca foram diagnosticadas, outras já são na sua fase adolescente ou na sua fase adulta, e piora muitas coisas porque ela passa a se sentir culpada, incapaz, acha que a culpa é dela por não se socializar, por não conseguir fazer certas coisas, por não estar em certos ambientes, e aí causa todo um outro transtorno depressivo, de isolamento social, e isso não é bacana. Então vamos ficar atentos, não vamos ser ignorantes de conhecimento, de achar que essas pessoas são diferentes, que elas não são, que elas são incapazes, que elas nunca terão um futuro profissional, familiar, promissor. Não, vamos saber nos colocar no lugar do outro, porque isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que tenha sido bacana. E qualquer dúvida, não esqueçam que eu sempre estarei aqui. Vocês podem me procurar por e-mail, pelo site, direto no consultório, entrar em contato no telefone 21 97913 7539. Você que é autista, não se sinta diferente, inferior. Conheça-se, aceite-se e entenda que vocês têm uma capacidade incrivelmente grande, uma forma de aprendizagem, uma forma singular de ver a vida maravilhosa. Os pais devem dar todo o apoio, os familiares também. Há muitos direitos que são desconhecidos para as pessoas que têm transtorno do espectro autista e é necessário conhecer esse direito, lutar por seus direitos e saber que você pode seguir uma vida normal, escolher uma profissão, casar, ter filhos e ser muito feliz. Então, pensem nisso, pensem nas maravilhosas possibilidades e conte comigo, ok? Um abraço, boa semana para vocês e até mais.